Nessa aula e na próxima aula, nós vamos falar sobre relação de trabalho versus relação de emprego. Vamos entender qual é a diferença de uma para outra. E na aula seguinte, nós vamos fazer questões para entender como isso cai na prova e para a gente fazer uma revisão. Então, começando, nós temos que a relação de trabalho é um gênero, ou seja, é toda forma de trabalho humano. Então, em tudo que a gente pode identificar um trabalho humano, nós podemos classificar como relação de trabalho. E quais são essas relações de trabalho que a gente pode encontrar? Tem o trabalho autônomo, o trabalho avulso, o trabalho voluntário, o estagiário, até o estagiário também, e o empregado. Não se preocupem quanto as características de cada um, que a gente vai ver mais na frente um por um e vamos entender como eles se diferenciam uns dos outros. Então, o empregado é uma espécie. Então, a gente tem que a relação de trabalho é o gênero, a relação de trabalho aqui é o gênero. Então, o empregado é a espécie da relação de trabalho. Então, nós temos aqui um campo menos abrangente. Precisa atender a alguns requisitos. Na CLT, a gente encontra como relação de emprego. Então, a relação de emprego é uma espécie e a relação de trabalho mais abrangente é o gênero. Vamos ver quais são os requisitos da relação de emprego. Para se caracterizar a relação de emprego, precisa de alguns requisitos. E é isso que diferencia para as outras relações de trabalho, autônomo, avulso, voluntário, estagiário. Eles não têm uma ou mais características dessas da relação de emprego, que são... Os requisitos são subordinação, e quando a gente fala subordinação, nós estamos falando de subordinação jurídica. A gente vai ver isso também um pouco mais na frente. Nós temos que habitualidade. Então, o empregador, ele tem a expectativa que o empregado ele retorne sempre para exercer suas funções. A gente vai ver isso também mais na frente, um a um as características. A onerosidade, o empregado ele trabalha para receber o salário no final do mês. Isso daí já é uma diferença para o trabalho voluntário. A gente vai ver também isso. A pessoalidade, nós temos que o próprio empregado que tem que prestar os serviços. Ele não pode se fazer substituir por outra pessoa. E por último, pessoa física ou natural. Não é possível haver uma relação de emprego com uma pessoa jurídica. Somente é possível haver uma relação de emprego quando a gente fala de pessoa física ou natural. Então, de acordo com o artigo 2º da CLT, como que a gente pode considerar o empregador? Quais são as características dele? Eu coloquei aqui exatamente como está na CLT. Fala o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, essa aqui é a alteridade. Isso daqui é muito importante, uma diferença do empregado para o empregador. O empregador ele não pode transferir essa responsabilidade para o empregado. Aí fala, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal, aqui no caso a pessoalidade, né, que se encaixa em uma das características do empregado, da relação de emprego. E quis o legislador que ela tivesse na caracterização do empregador a pessoalidade de serviço. Tá, e no artigo 3º, quais são as características do empregado? Fala o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física. Aqui a gente consegue encontrar uma outra característica, um requisito para ser empregado, para relação de emprego. Pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual. Aqui a gente encontra aqui a habitualidade, a gente encontrou outra característica. A empregador sob dependência, subordinação, a gente encontrou aqui outra característica, subordinação. Então percebam que no artigo 2º e no 3º a gente consegue encontrar os cinco requisitos para haver uma relação de emprego. Aí fala sob a dependência deste e mediante salário.
Então aqui a característica da onerosidade. Nós encontramos os 5 requisitos juntando aqui, conjugando o artigo 2º com o artigo 3º. Esses que estão aqui entre parênteses, claro que não está lá na CLT, foi o que coloquei para a gente identificar melhor. Então, identificado, fazendo um breve resumo, identificamos que a relação de trabalho, ela é uma coisa mais ampla, é o gênero. E dentro desse gênero é possível ter algumas relações de trabalho dentro dela. Quais são essas? A gente pode encontrar o trabalho autônomo, o trabalho avulso, o trabalho voluntário, o estagiário e o empregado. E a gente viu que o empregado, a relação de emprego, é uma espécie da relação de trabalho. E para ser relação de emprego, precisa preencher os 5 requisitos que a gente encontra no artigo 2º e 3º da CLT. Na próxima aula, a gente vai especificar um pouco mais sobre esses requisitos, vamos entender um pouco mais a diferença de um para o outro, e aí nós vamos aumentando o nosso nível de conhecimento, vamos aprofundando, e na aula seguinte vamos fazer questões. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente faz aulas rápidas para você revisar rapidamente, entender rapidamente como que cai na prova. Eu deixei um link na descrição que vocês podem entrar no grupo do WhatsApp para conversar entre si. E aproveitem para se inscrever aqui no canal, que nós vamos ter uma sequência de videoaulas, tanto de direito do trabalho, direito processual do trabalho. Quando a gente terminar essas playlists, nós vamos começar direito constitucional. Eu já estou preparando as aulas de direito constitucional, direito administrativo, e vamos seguir até chegar em todas as disciplinas que a gente precisa para os TRTs do Brasil todo. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.